O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isto é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más inclinações, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Irineu, mais uma vez seja muito bem-vindo ao santuário, amados irmãos e irmãs. Eu fico pensando o quanto deve ter incomodado o coração de Jesus a incompreensão, inclusive, daqueles que escolheram por Ele. Primeiro preciso dizer isto, mas explicar o que eu digo. Não é que Jesus escolheu e a escolha de Jesus é determinante sobre os 12. Porque quando um não quer, dois não brigam. Não adianta nada Jesus escolher se nós não escolhemos por Jesus. A nossa vida é marcada por esta dupla escolha. Primeiro, uma predileção apaixonada da parte de Deus por cada um de nós. Mas ao mesmo tempo, uma resposta nossa. Na medida que nós damos conta de responder, é claro, mas uma resposta nossa a este amor. Do grupo dos discípulos, isto é, daqueles que escolheram Jesus, que entenderam que Jesus tinha algo a oferecer que nenhum outro daqueles que ofereciam antes poderia ofertar, Jesus escolheu 12. Como esse mesmo evangelista Marcos nos recordou alguns dias atrás, no capítulo 3 que nós proclamamos na liturgia. A missão dos 12 não era expulsar demônios e pregar o evangelho. A primeira missão dos 12 era ficar na companhia de Jesus. Só porque estavam na companhia de Jesus é que eles tinham qualificação, autoridade para fazer tudo o resto em nome de Jesus. E aqui, recordo-me de algo. A nossa vocação não é fazer coisas para Jesus. O chamado da nossa vida não é trabalhar para Jesus. Deus não nos chama servos.
Ele mesmo já disse isso: não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo de amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que vi e ouvi da parte do Pai. E crescer nesta amizade com Jesus não nos torna melhores nem piores, apesar de que a proposta é para que nós nos tornemos melhores. Mas não estou falando aqui na nossa vida interior, estou falando comparando-nos um com o outro. Não somos melhores do que ninguém, mas estar na presença de Jesus subentende-se que algumas coisas da nossa vida nós já conseguimos entender. E aí que eu volto na pergunta que eu fiz: o quanto deve ter doído ao coração de Jesus a pergunta dos discípulos? Explica-nos esta parábola. Primeiro, que não é uma parábola. Uma parábola é quando um elemento é comparado, quando um elemento desconhecido é explicado a partir daquilo que é conhecido. Como, por exemplo, o grão de mostarda. Todo mundo sabe o que é um grão de mostarda, mas ninguém conhece o céu. Então Jesus usa do que é conhecido para falar de algo desconhecido. Agora, não é uma parábola porque Jesus falou claramente. Olha o que ele diz: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai de dentro dele. Mais claro do que isso, meus irmãos, só se Jesus tivesse escrito com tinta branca. Porque ele já disse o que precisa ser dito. A impureza nossa não é consequência do que está fora do nosso coração. A impureza, meus irmãos e irmãs, brota de dentro, brota do coração. E aí, voltando para a intimidade com Jesus, os discípulos pedem algo para ele, que é a pergunta que ele fez aos discípulos e que hoje ele pergunta para mim, enquanto padre, enquanto cristão, e a cada um daqueles que tendo ouvido, ouve. Será que vocês também não entendem? Na verdade, a não compreensão da clareza do que Jesus diz não é porque o que ele diz é difícil de ser entendido, é porque a gente tem dificuldade de aceitar a verdade. A gente tem dificuldade de aceitar que é a culpa das nossas... Vou falar francamente, a culpa dos nossos erros, a culpa das nossas tragédias não está para fora de nós, está em nós mesmos. A dificuldade da gente ser santo não é o cunhado, a cunhada, a sogra, a nora, o filho, o marido, a esposa, o padre. A dificuldade da gente ser santo é a gente mesmo. As desgraças que às vezes acontecem na nossa história não tem nada a ver com a política pública, não tem nada a ver com a história do país, nem mesmo com a culpa da igreja. Porque o mal que nos torna impuro, e a única impureza que de fato é impura, é o que brota de dentro do coração do homem. E isso, meus irmãos e irmãs, nós só conseguimos mudar à luz da graça de Deus. Ninguém ainda chegou a uma maturidade tão grande na fé que seja capaz de dizer assim: eu agora não há nada dentro de mim que precisa de uma pequena correção. Já estou pronto, já estou perfeito. Se a gente for olhar com sinceridade aqui, para dentro do nosso coração, nós vamos ver que ainda há algumas coisas que vão nos tornando impuros. O que é impuro? Impuro é algo que, na verdade, se a gente for olhar do ponto de vista bem prático, pode vir a comprometer a vida como um todo. Exemplo, uma água pura, ninguém tem medo de se aproximar dela e bebê-la. Mas se tiver qualquer resquício de impureza, aquela água se torna contaminada, se torna insalubre para ela mesma e para quem dela bebe. A impureza do nosso coração é mais ou menos assim. Faz mal não só para a gente, mas vai intoxicando tantas outras coisas, ambientes,
pessoas. Porque, meus irmãos e irmãs, vai nos tornando foscos. A imagem da impureza, se a gente for olhar biblicamente falando, e se fôssemos usar de algo que a gente entende, é de um vidro. Deus nos criou transparentes. Primeiro, para que a luz nos perpasse. E aqui me recordo da Santa Vigília Pascal. Quando o Círio Pascal entra na igreja e proclamando a Páscoa, quem entoa o Exultet, o canto da Páscoa, pede que uma chama, que um raio desta chama nos transpasse. Para transpassar precisa estar transparente. Porque se o vidro tiver ofuscado, a luz até passa, mas não com facilidade. Ou às vezes se torna até sombras, porque há tanta impureza, há tanta sujeira, que na luz não consegue vencer aquela camada espessa que impede o vidro de ser translúcido. A impureza do coração é assim. À medida que a gente vai deixando acumular isso dentro de nós, não é que Deus para de comunicar a graça, mas a graça não consegue nos transpassar. Porque nós vamos colocando obstáculos, nós vamos colocando impedimentos. E aí, não raras vezes, nós não entendemos por que nos falta sabedoria, como a Salomão. Por que nos falta entendimento? Por que a gente não consegue sequer enxergar a nossa própria história? Porque nós ofuscamos com os nossos desejos, com as nossas más inclinações, o nosso coração. Não é os alimentos como os judeus estavam preocupados, se tinha que comer com as mãos limpas, se não podia comer carne de porco ou aquilo outro. Não é o que entra no homem, vindo de fora, que o torna impuro. Jesus, ele é até bem grotesco. Ele fala tão detalhado para não deixar dúvida para ninguém. Olha o que ele diz. Será que vocês não entendem que tudo aquilo que um homem come passa primeiro para o estômago e depois vai para a fossa? O que torna um homem impuro não é o que vem de fora, mas é o que vem de dentro. E é de dentro do coração que Jesus diz que nasce más intenções. O famoso jeitinho de tirar vantagem em tudo, né? As imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambição desmedida, maldade, fraude, devassidão, inveja, a tão maldita calúnia, que é não saber lidar com esse órgãozinho tão pequeno que a gente tem dentro da boca, né? O orgulho e a falta de juízo. Não está lá fora. Não é porque alguém nos induz, não é porque a televisão nos ensinou algo, é porque aqui dentro a gente deixou ofuscar. Salomão foi um rei sábio, não porque ele não tivesse oportunidades para deixar que aquilo que há de mais baixo nele viesse à tona. Salomão foi um rei sábio, porque sabendo olhar para si mesmo, ele se colocou indigente da misericórdia de Deus. O segredo da nossa pureza, meus irmãos e irmãs, não é combater com a nossa própria força tudo aquilo que há em nós, porque senão seremos devorados pelos nossos próprios desejos maus. O segredo da nossa pureza é Ele, o Cristo, que não está fora de nós. Santo Agostinho já nos disse isso. Mais íntimo de nós do que nós mesmos, Ele está dentro. E o Espírito dele nos move para que nós possamos viver uma pureza não de fachada, mas de verdade, porque é uma pureza que brota de dentro. É uma pureza que brota do abandono de todas as nossas misérias no oceano de misericórdia que é o coração do nosso Deus. Por isso, meus irmãos e irmãs, que hoje nós possamos ter a ousadia, porque é necessário ser ousado,
para olhar para nós mesmos e ver. Nós precisamos hoje de ter um coração transformado por Jesus. Nós precisamos ter a nossa vida mudada pela esta força do amor de Jesus. Só assim vamos deixar que o raio da graça nos transpasse e vamos fazer com que muitas pessoas sejam capazes também de buscar uma pureza, não a partir de um moralismo estéril, mas a partir de uma conversão sincera, que nos faz acolher Jesus como o sentido da nossa vida e entender de verdade o que Ele nos diz. Porque o que Ele quer é simplesmente que o nosso coração seja semelhante ao coração dele. Por isso, André, me dá um Mi maior, porque o que nós precisamos pedir nesta Eucaristia é exatamente isso, que o nosso coração seja transformado, que o nosso interior seja mudado, que as nossas capacidades de ver a vida, as pessoas, o mundo, seja transformada. E isso só é possível se formos capazes de entender que a nossa sabedoria é Ele. E Ele nos dá o que Ele tem de melhor, o seu Espírito. Por isso, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes o nosso peito bate um coração de pedra. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. É por isso que nós te pedimos, Jesus, manda o teu Espírito, para transformar meu coração. Para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar Meu coração. E vou até substituir a oração dos fiéis por este pedido. Que nós possamos pedir a Jesus isso agora. Lava, purifica, restaura de novo o meu coração, para que eu seja teu povo e tu seja o meu Deus. Que nós possamos fazer disso o nosso pedido agora. E cantando rezamos, pedindo: lava, purifica, restaura-me de novo, para que o nosso coração seja semelhante ao vosso e nós possamos compreender que a pureza que o Senhor tanto deseja começa dentro de nós. Começa quando nós deixamos o teu Espírito transformar o nosso coração. Por isso nós te pedimos, Jesus, lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. E com fé nós te pedimos, Jesus, manda teu Espírito. Jesus, Manda teu
Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E porque nós queremos ter um coração semelhante ao coração dele, tenhamos a coragem agora de, junto do pão e do vinho, ofertar tudo que há dentro de nós, de bom ou de ruim, de honroso ou de não tão honroso assim, para que a graça dele nos transforme e ele, ao entrar em nós pelo sacramento que receberemos, nos faça ter um coração semelhante ao dele. Cantando, ofertemos a nossa vida neste altar.